estão em casa nos ouvindo. Hoje o Evangelho trouxe abertura, né? Uma passagem interessante de Jesus, onde eu estava comentando agora com as meninas ali, como a gente não consegue compreender a leitura que foi trazida agora, a gente sempre interpreta ela como sendo algo muito literal. Se alguém me bate na face direita, ele dê a face esquerda. Ou seja, alguém me bateu aqui, eu preciso fornecer então o outro lado da face para novamente ser agredido. Será que é isso que Jesus quis dizer? Eu acho que não. Eu acho que a simbologia que Jesus traz para nós é: se tu é agredido, qual é a outra face da violência? A paz. Ou seja, se você é agredido, não agrida. Agora, não precisa você se portar novamente como sendo alguém que aceita as agressões. Porque a agressão, em momento algum, ela é boa. Então, se a gente for olhar a passagem do Evangelho, todas elas, a gente tem uma dificuldade de entender aquilo que Jesus veio trazer para nós. E como na época o entendimento era muito mais precário ainda, ele falava de uma forma muito simples. Então, se te agredir, ofereça a outra face. Mas a outra face da violência é a pacificação. Então, ele trouxe uma ideia de não violência. Porque um pouquinho antes ele fala, o que Moisés trouxe, que era uma questão de olho por olho, dente por dente. Ele traz uma outra perspectiva. Então, a gente sempre tem que fazer a leitura do Evangelho dentro de um contexto. O contexto que Jesus traz para nós é um contexto sempre de pacificação. Bom, mas esse não é o tema. O tema é justamente trabalhar com a questão da nossa relação com Deus. Por que isso é importante? Porque a gente tem uma dificuldade de entender, primeiro, o que é Deus. A gente sempre personifica Deus como sendo alguém. Geralmente um velhinho bem galinho. E se a gente for ver, Kardec perguntou para os espíritos, eles vão dizer que Deus não é alguém. E que nós ainda não conseguimos compreender o que é Deus. Então, como a gente não compreende o que é Deus, a gente tem uma dificuldade muito grande de se relacionar com Ele. Ora, se eu tenho dificuldade de me relacionar com quem eu vejo, com quem eu conheço, com quem eu convivo, tu imagina com quem eu não vejo, com quem eu não convivo, porque a gente não convive com Deus. A gente não consegue acessar o poder que Deus tem, de ser onipresente. Ele está sempre em nós e entre nós, mas a gente não consegue perceber isso. Então é uma dificuldade muito grande. E a partir disso, eu parto de uma compreensão do que é. Deixa eu tentar passar. É virado para cá, deve ficar ligado. Agora sim. Do que é crença e do que é fé. Precisa entender a diferença disso. Crença nós temos. Crença é fácil. Eu já falei isso em alguns outros momentos aqui. A crença é eu acredito ou eu não acredito. E isso não tem relação com a questão religiosa, não tem relação com a questão de Deus. Eu acredito ou não acredito. Eu tenho uma crença. Como isso é muito relativo, então em alguns momentos eu creio, em outros momentos alguém me convence, eu deixo de crer. Por isso que é muito natural a gente estar, ou a gente já ter feito isso, ou presenciar muita gente trocando de templos, de igrejas, de religiões. Porque em alguns momentos eles creem em algo que faz sentido e depois já não creem mais naquilo. Então a crença ela é superficial. A gente não pode ficar na crença. A crença é uma questão humana, é uma questão deste mundo. O que Jesus traz para nós é a necessidade de a gente ter fé, que é diferente de crença. E a fé, ela tem uma raiz na palavra fidelidade. Ou seja, a fé vem de fidelidade. Bom, para eu ter fidelidade com alguém, eu preciso ter relacionamento com essa pessoa.
Olha só aonde isso vai nos levar. Se eu tenho fé em Deus, tá? Eu acredito que Deus existe, sim. Então eu não sou ateu. Pronto. Eu creio que Deus existe. Bom, mas tu tem fé nele? Ah, pois é. Isso é uma outra história. A gente tem fé da boca para fora. Quando a coisa aperta, aí a gente realmente vê que a nossa fé é muito frágil, né? Então, para a gente entender o que é essa fé, a gente precisa entender que a gente tem que ter um relacionamento com Deus. Porque isso vem de fidelidade. Ou seja, eu preciso confiar nele. Eu só confio em alguém se eu me relaciono com esse alguém. Então, olha como é difícil. Como que eu vou me relacionar com Deus? Como que é essa minha relação com Deus? Qual é a régua que eu tenho para medir se eu estou ou não estou bem relacionado com Deus? É muito difícil isso para a gente entender. No nosso dia a dia, na nossa correria, né? Talvez a gente possa ter algumas medidas de como me relaciono com Deus a partir de como eu me relaciono com os meus familiares, com os meus amigos, com aqueles que são próximos a mim. Eu nem vou trazer a questão de desconhecidos, de desavenças, né? Porque já aí é mais difícil ainda. Vamos só ficar dentro do contexto familiar, de trabalho, de amizade. Bom, tem um ditado que diz assim, se você quer saber como é aquela pessoa, observe os rastros que essa pessoa deixa quando passa. Né? Final de ano, em Balneário Camboriú, tu vai na praia, tu vê os rastros que nós humanos deixamos na praia. Aquilo diz muito da nossa educação, diz muito da nossa cultura, diz muito. Não precisa falar mais nada, só olha aquilo. Assim a gente também pode observar os rastros que nós deixamos nas relações que a gente passa. Há pessoas que passam por vários empregos, trabalhos, tem vários chefes, subalternos, empregados, poder, comando, passam por vários locais desses e sempre aonde eles passam, eles saem e deixam alguma confusão. Ou seja, alguma briga, algum mau relacionamento, alguma coisa não resolvida. Então, qual é o rastro que tu está deixando por onde você está passando? E aí, ninguém precisa vir apontar o dedo para nós, porque cada um tem que fazer essa autoanálise. Nas minhas relações conjugais, tenho 1, 2, 3 relacionamentos, já tive. E como foram os meus rastros por esses relacionamentos? Todos, ninguém mais pode me ver? Ou seja, tenho 2 ex-esposas, 2 ex-maridos, não converso com ninguém, está tudo complicado. Claro que a responsabilidade nunca é de um só, é de 2. Né? Mas você consegue perceber qual é a sua autorresponsabilidade nessas relações. E nas amizades? Como que são os meus rastros nas amizades? O que eu tenho deixado? Eu sou aquela pessoa que, estando ou não estando com alguém, eles pouco sentem a minha falta? A minha presença é indiferente para aquele grupo? Então a gente precisa perceber isso, porque isso diz muito de como a gente se relaciona. E se a gente não consegue, eu tenho uma dificuldade muito grande de se relacionar com quem está do nosso lado, tu imagina, como eu disse, se relacionar com a divindade, que a gente não sente. E aí, então, a gente pode, talvez, pensar como que é o nosso relacionamento com Deus. A partir do quê? A partir do nosso relacionamento nas relações. Então, por exemplo, nas minhas relações, né? Confio nas pessoas com quem me relaciono? Aqui a confiança não é a ingenuidade. Ninguém precisa ser ingênuo. Mas eu me relaciono com pessoas no trabalho, na minha família, e eu confio nessas pessoas.
Ou sou sempre aquele que acha que essas pessoas vão me fazer alguma coisa? Estou sempre com o pé atrás. É uma relação de confiança ou é uma relação de desconfiança? E eu mereço a confiança dessas pessoas? A confiança que essas pessoas depositam em mim, elas são merecedoras disso? Ou eu me apresento nessa relação de uma forma e ajo de outra forma? A diferença é que Deus vê tudo. Nós não. Então eu consigo transitar em vários locais me apresentando de forma diferente em cada um desses locais. Ninguém vai perceber. Aqui eu sou uma pessoa, lá eu sou outra pessoa. Mas com Deus a gente não consegue esconder isso. Então, como eu estou me portando? As pessoas conseguem confiar em mim? Estão realmente confiando em mim? Eu sou confiável? Olha como é difícil isso. Nas relações eu mais falo, mais escuto. Eu consigo escutar o que o outro está dizendo, ou eu só quero falar daquilo que eu preciso falar? Porque eu levo isso para uma relação com Deus, e quando eu sento para falar com Ele, eu só falo. Falo tudo que eu preciso, que eu quero. E eu ouço o que Ele tem para me dizer. Claro que isso não vem numa voz, não vem, mas eu sinto a presença dEle. Eu tenho a intuição apurada para perceber qual é o recado que eles estão me dando. Então a gente tem a necessidade sempre de estar falando. E quando o outro fala, a gente geralmente não escuta, mas está se preparando para falar de volta. Então, como que é a nossa comunicação na família, a nossa comunicação com os filhos, com os pais? Porque se a gente não tem uma comunicação boa com a esposa, com o companheiro, com o amigo, que comunicação nós vamos ter com Deus? Por que vai ser diferente? Porque eu vou levar isso para a minha relação com Deus também. Porque essa é a minha forma de me portar nas relações. Isso aqui é um problema. O que motiva, quais são os interesses, que motivam as minhas ações? E eu falo por mim isso. Frequentei muitas vezes, e algum tempo atrás, de forma mais ativa, alguns grupos que forneciam alimento, faziam caridade, material, para as pessoas de rua. E muitas vezes eu me perguntava por que eu estava fazendo aquilo. E a resposta vinha sempre no sentido de eu me sentia bem quando eu ajudava. Mas olha que interessante. Eu me sentia bem quando eu ajudava, porque eu via que eu tinha a possibilidade de ter uma vida melhor do que eles. Então, aquilo acalentava as minhas dores. E aí eu percebi que o que me motivava não era diminuir a dor deles, mas era fazer com que eu me sentisse melhor. O egoísmo todo ali, ou seja, eu era a principal figura naquela relação. Olha como é difícil para a gente realmente fazer uma ação caridosa pensando no outro. A gente geralmente faz isso, a gente fala que pensa no outro, claro que diminui a fome, as dores, enfim, mas lá no fundo a gente se sente tão bem do que fez aquilo. Ou seja, a gente volta para a gente novamente a medida daquilo que é bom ou é ruim. A gente se sente melhor. Ou a gente se sente agradecido com a vida que tem. Parece que eu preciso ver alguém numa situação mais difícil para poder agradecer a vida que eu tenho. Então, quais são os interesses que me motivam nas relações? E qual é o interesse que me motiva a buscar Deus? Quando eu sento para fazer uma oração, o que está me motivando? Quais são os meus interesses? O que eu faço? Eu sempre faço esperando uma retribuição?
também é muito difícil a gente praticar os atos sem esperar algo em troca. Mesmo que seja um reconhecimento, muito obrigado. Muitas pessoas fazem um ato de coração, mas se o outro não retribui com um agradecimento, ela se ofende. E aí você se pergunta, então por que tu fez? Tu fez para ser reconhecido? Então quando eu busco em Deus aquilo que eu preciso, o que eu acho que eu preciso, se eu não recebo aquilo que eu acho que eu preciso, como que eu me porto perante Ele? Porque não veio a retribuição que eu queria. Isso aqui está relacionado com os demais também, né? As minhas relações são para satisfazer interesses pessoais. Isso volta também naquela questão que eu falei da caridade, né? Até que ponto o que eu faço é realmente como uma alteridade, algo para o bem do outro, ou tem algumas coisas minhas por trás disso. Isso tudo a gente vai refletindo, tem que ir procurando essas respostas, porque é assim que a gente vai se conhecendo. A gente para de ficar se enganando, né? E aí, talvez, ou com certeza, a forma mais tradicional que a gente tem para ter essa relação com Deus é por meio da prece, né? Kardec faz a pergunta, então, para os Espíritos: qual é o caráter geral da prece? E eles trazem uma resposta bem completa. A prece é um ato de adoração. Orar a Deus é pensar nele. Bom, quantas vezes a gente pensa na divindade? Se eu for tentar fazer uma prece dessa forma, talvez eu consiga fazer isso uma vez por semana, cada 10 dias. Porque essa não é uma prece que a gente faz diariamente. Aquela prece ao acordar, agradecer, ao ir dormir, agradecer, em todos os momentos pedir. Isso não é essa prece. Essa prece aqui pressupõe algo muito íntimo. Pensar nele. Porque quando a gente reza no dia a dia, a gente pensa na gente, não pensa em Deus. A gente pensa na gente. Então essa prece aqui é pensar nele. Mas o que é pensar nele? Bom, aí cada um tem que achar um jeito. Talvez aquele momento de intimidade que você tem, meia hora numa semana, de poder sentar num lugar calmo, qualquer lugar. Olhar esse universo e ficar pensando qual é o meu papel aqui. Como que isso foi criado? O que tem por trás disso? É tentar sentir a grandeza disso tudo e como nós somos pequenos dentro disso. É nesse momento que a gente percebe a importância de Deus. A gente consegue senti-lo. E para isso não precisa fazer nenhuma oração da boca para fora. É aproximar-se dele, sentir a sua presença. Porque a gente sabe que Deus está em tudo, mas a gente não sente essa presença. É muito difícil a gente conseguir ter esse hábito, né, de sentir realmente a presença dele. É pôr-se em comunicação com ele. Então, as 3 coisas podemos propor-nos por meio da prece. Louvar, e aí é num sentido, não de canto, de palavreados, mas louvar no sentido de compreender o tamanho disso tudo e onde a gente está inserido. É nesse sentido, é você entender que você faz parte disso tudo e que você não consegue alcançar a dimensão de tudo isso. De que a Terra foi criada há 4 bilhões e meio de anos atrás. A gente não consegue alcançar isso. Se a gente for levando esse pensamento adiante, a gente chega um momento e diz, meu Deus, deixa eu voltar para cá. E aí é nesse momento que a gente consegue talvez sentir um pouco do tamanho de Deus.
Pedir. Pedir, sim, podemos pedir. Mas ter a humildade e a sabedoria de entender que vai vir para nós o que é bom para nós, que muitas vezes não é aquilo que a gente acha que é. Então, pedimos. Coisas materiais, não. Mas põe no bolo, né? Mas não é por aí, aparece, né? Porque se eu peço a Deus que me dê paciência, eu tenho que cuidar com o que pede, né? Se eu peço a Deus que me dê paciência, é muito provável que eu estou semeando várias situações de dificuldade para ter paciência. Porque eu preciso aprender a ter paciência. Paciência não vem assim, não é um pó mágico que eu vou ter. Eu vou ter que aprender a ser paciente. Então, cuida com o que tu pede. E a agradecer. E esse agradecimento também é um agradecimento sentido. Eu preciso sentir gratidão por isso. Se a gente conseguisse fazer isso, sei lá, uma vez por semana, cada 4 dias, mas real, uma prece real, a gente conseguiria, acho que, estar mais próximo dele. Perguntada, né? Madre Teresa de Calcutá, perguntaram para ela, quando ela fazia oração, né, como que era? O que ela falava com Deus? Ela disse que ela só escutava Deus. Ela não falava nada. Me perguntaram, mas e Deus? Fala o quê? Também não fala nada, eu só me escuto. Ou seja, é uma questão de sentir. Não precisa ter palavras. Ou seja, eu não preciso dizer nada para ele. Da mesma forma que ele não precisa expressar nada para mim. A gente precisa estar em sintonia. Né? O Chico é interessante porque tem várias histórias sobre ele. O Chico a vida do Chico Xavier é um exemplo diário. A vida normal dele, do dia a dia. Tem um livro que conta as várias passagens do Chico. E tem uma história de que alguém de São Paulo foi até Pedro Leopoldo, onde o Chico tinha o centro na época, trabalhava, para conversar com o Chico. Alguém muito importante foi lá. E o Chico, naqueles dias, como ele trabalhava num órgão público, ele não teve a permissão dos seus superiores para trabalhar no centro. Então ele não podia ir até o centro. E essa pessoa foi de São Paulo até lá, ficou esperando um dia, o Chico não apareceu. No segundo dia o Chico também não apareceu, e ele retornou para São Paulo, dizendo que o Chico era um impostor, que não queria aparecer, enfim, estava falando mal da postura do Chico, que não quis atendê-lo. E aquilo chegou até o Chico. E o Chico então ficou triste. Queria ir lá e falar com essa pessoa, explicar que não podia, e aí ele pergunta para o Emmanuel, que era o mentor dele, o que ele deveria fazer então. E o Emmanuel dá o conselho para ele. Chico, deixa esse caso para trás. Se a fé nesse homem for erguida sobre você, é melhor que ele a perca desde já. Porque nós todos somos criaturas falíveis. A fé para ele e para nós deve ser construída em Jesus. Porque somente confiando em Jesus e imitando-lhe os exemplos é que poderemos seguir para Deus. Então o que o Emmanuel traz aqui é aquilo que a gente tem que prestar muita atenção. A fé que eu tenho é a fé em quem? Eu confio em quem? Se a minha confiança for uma confiança de salvação em alguém que está aqui nesse mundo, nas mesmas condições que nós, como diz o Emmanuel, é melhor que você nem tenha confiança. Porque nós estamos todos no mesmo barco. E a única pessoa, o único espírito que veio até aqui e que nós podemos imitar é Jesus. E como era a relação de Jesus com Deus?
Aí voltando para o que eu falei agora, como que era a relação de Jesus com quem estava com ele? Quais foram os rastros que Jesus deixou por onde ele passou? Olha a diferença. Claro que nós não conseguiremos ser igual a Jesus, mas ele é o nosso guia. Então, ele nos mostra como nós podemos nos relacionar com Deus. Só ele. Isso nos dá uma segurança de não sair procurando por aí. Porque isso já está há mais de 2000 anos escrito. E nós temos muita dificuldade de entender o que Jesus disse. Voltando para a abertura, com a leitura do Evangelho. Qual é o exemplo que Jesus trouxe? Na violência, ofereço o outro lado, que é a pacificação. Não precisa buscar em outros livros. Está aí. Então, vamos fazer uma autoanálise da nossa relação com Deus, começando com a nossa relação com aqueles que estão próximos de nós. Era isso por hoje. Obrigado. Boa noite.